eu vou falar sobre esse livro que faz uma pergunta muito interessante. Por que sou católico? Deveremos ter em nossa convicção que a Igreja Católica ela nos dá essa oportunidade de viver a vida cristã. E eu aqui faço algumas indagações dadas pela Santa Mãe Igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, versos 18. O que é igreja? Igreja é o fundamento que Jesus Cristo quis constituir na terra, como meio para salvar toda a humanidade. Chama-se também corpo místico de Cristo, sacramento universal de salvação. A missão da igreja, Jesus constituiu a igreja como comunidade de vida. Uma santa católica são notas da verdadeira igreja de Cristo. Uma, porque os seus filhos estão unidos entre si na mesma fé. Santa, porque Jesus Cristo, seu fundador, é santo. Santo é o Espírito de Deus. Católica, isto é, universal, porque todos os homens do mundo são chamados a fazer parte dela. Apostólica, porque remete sem interrupção aos apóstolos. A igreja que surge sem receber por transmissão dos apóstolos não tem valor nenhum na história. Olha, romana. A igreja chama-se romana porque ligada a Pedro. Pedro, o chefe da igreja, constituída por Jesus. Quero aqui colocar um pensamento para que você possa fazer uma reflexão. Não na Bíblia Católica, mas sim na João Ferreira de Almeida, na tua tradução. E também tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha aqui, Jesus falando a Pedro, constituindo Pedro uma autoridade, porque Jesus não pode e não podia dar esta autoridade a tantas as pessoas ao mesmo tempo. Deveremos ter consciência suficiente para pensarmos melhor quando a gente faz alguma interpretação bíblica. Porque senão a gente fica no vazio, pensando que as nossas interpretações, que não esteja ligada com o magistério da igreja, a qual Jesus determinou a esses homens, que valor vai ter na história? Nenhuma. Então, eu gostaria que todos observassem essa interpretação, porque a gente fica se perguntando como é que a gente está fazendo as coisas ao contrário a qual Jesus determina. Observamos também em Atos 20, 28 e 29, o apóstolo Paulo fala claramente sobre Jesus instituindo bispos para pastorear esta igreja. Então, nós temos que pensar melhor nesses 2 capítulos, versículos, que em Mateus, ele nos dá essa ordem fundamental. Paulo lá na frente, ele já nos mostra que quando Paulo vai fazer as suas viagens, ele está dando ali uma certa indicativa que nós temos que ter consciência que Jesus nos dá esse poder de anunciar este evangelho, mas ele chama a atenção também que muitos vão entrarem no meio e vão fazer várias confusões, vão fazer várias interpretações e vão querer confundir a palavra de Deus.
Nós temos que pensar melhor quando a gente for falar mal desta igreja. Porque, observe, a história que Jesus declara a essa igreja é verdadeira para os apóstolos. Esta igreja é um fato histórico na humanidade. Como pode ter mais de uma ordem para se criar igrejas em nome de Jesus? Me parece pensante que a gente é, que se for assim, as palavras do Senhor caem muito em contradição naquilo que ele fala para os apóstolos através de parábolas. Porque nesse meu pensamento leigo, imagino que ele enganou então muitos até os apóstolos. Ou os apóstolos se deixaram enganar quando eles anunciaram a vários lugares, levando este evangelho, pregando esse querigma para as pessoas, começando lá em Jerusalém. Olha, meu irmão e minha irmã, devemos ter uma certa consciência de quando a gente começar a falar mal da Igreja Católica, nós temos que observar melhor as nossas condutas, porque me parece que a gente está fazendo algo ao contrário daquilo que ensina os autores da Bíblia Sagrada. Eu lembro aqui para vocês, Santo Agostinho, um doutor da igreja, ele conhece os dois lados, como Pedro conheceu e ele também. Estude a ele. Eu digo para você, quando você sair de casa hoje, orar em outra religião, olhe na fachada da tua igreja e procure a história dela. Se tem fundamento bíblico ou fundamento humano. Eu digo dois pontos fundamentais nessas divisões de crenças. Duas personagens no Brasil e no exterior. Irmã Dulce no Brasil, Maria Teresa na Índia. Elas fizeram algo fantástico. Elas foram responder por aqueles que não tinham voz. A madre, aqui no Brasil, não queria que ela ajudasse, mas ela o fez. Ela mostrou que ela estava ali para fazer algo por aqueles que não tinham voz. Nesta igreja católica. Ela não precisou pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e sair falando mal da igreja e fundar outra igreja. Não. A outra irmã fez a mesma coisa. Ajudou, mostrou o que é ser igreja, sem fundar outra igreja, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, com a mesma fé, com o mesmo querigma. Olha o exemplo dessas mulheres, como outras no nosso país. Quero aqui dizer para vocês o fundamento histórico, pois nós vimos que Jesus Cristo, nos anos 30, constitui essa igreja com os seus seguidores, apóstolos, com a vontade, o desejo que ele determinou lá, quando estava com eles juntos, pessoalmente. No ano 313, foi o tempo de maior fervor da fé cristã, por ter sido a era dos mártires. Nossos heróis que derramaram sangue para não renunciar à fé.
E nós sabemos que as igrejas não católicas começaram em 1517 pelo cisma. Martim Lutero, ele teve que matar o colega, depois fingir no seminário para ser padre, depois ele mostrou quem realmente ele era. João Calvino lá na frente, a mesma coisa, ensinando a indagar os católicos mal informados, para fazer várias interrogações ao mesmo tempo, para que eles não tivessem resposta adequada, para que eles imediatamente se convertessem a eles. Venha hoje. Eu cito aqui algumas datas. No Brasil, em 1945, em 1950, em 1976. Teve outros Pedros. Mas só que esses Pedros já começaram essas denominações com a Bíblia pronta, escrita, traduzida, linda e maravilhosa. A Igreja Católica, ela começa lá com os derrotados, no Calvário. E depois vem a bonância, a ressurreição do Salvador, e expande. O Evangelho está aqui no meio de nós até hoje. E continuará eternamente. E você? De que lado você está? Da Igreja de Cristo, constituída pelos apóstolos? Ou eu posso sair daqui agora e pegar essa Bíblia e fundar uma religião em nome dele? Eu não fiz parte, não participei da construção desse livro, mas eu vou interpretar e vou dizer que Jesus mandou que eu fizesse. Gente, não seja alienado. Não seja enganado. Observem. Eu não quero que você venha para a igreja, não. Mas se o seu coração, a tua mente, abrir, a tua inteligência vir à tona, mas observe de que lado você está. Porque falar de Jesus é fácil. Agora, ser contra o desejo e a vontade dele, isto é o que realmente atrapalha para nós hoje. Ser pensante e ser inteligente, capaz de não deixar que ninguém pense por você. É muito fácil você subir lá, gritar, louvar, mas falar mal de Jesus, da tua igreja, é uma perversidade. Pense nisso. Peça a Deus que Ele abra o teu coração, a tua mente, para que você volte a viver essa fé, a viver essa igreja, a ser um missionário na história da Igreja de Cristo. Que Jesus te abençoe, que Ele te receba de braços abertos. Amém.